A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bom estarmos na casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Como diz os meninos aqui, essa aí não tem no YouTube, né? Assim, Bruno? Essa aí não tem no YouTube. Vai ter hoje, né? Tá gravando aí. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Esse capítulo tem 21 versículos. E o que eu quero falar está inserido aí em todo o capítulo. Então eu vou ler junto com os irmãos todo o capítulo. Vamos investir um tempo aqui na leitura. Se você ainda não leu nenhum capítulo hoje, então o seu devocional vai ser feito agora, que você vai ler um capítulo inteiro, viu? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, algumas versões dizem, deixando as coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que é escudo e broquel, a Tua palavra que pode transformar o homem. E diante da Tua poderosa palavra, nessa noite, a minha oração é: revela a nós o Teu querer,
que possamos, Senhor, nessa noite, ter os olhos do entendimento abertos e esclarecidos diante de Ti, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. O capítulo 3, na verdade a carta de Filipenses, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é uma carta de alguém que tem o coração grato, é uma carta de alguém que está sendo agradecido por aquilo que recebeu. A Bíblia, essa carta foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, né, lá por volta dos anos 60, 70 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma, você vai ver isso em Atos 26, 27, e ele escreve essa carta aos Filipenses, o final dela no capítulo 4, ele relata o motivo da sua gratidão, que é porque no momento onde ele estava passando aflições e necessidades, outras igrejas, outras comunidades abandonaram Paulo, enquanto os filipenses mantiveram a sua fidelidade, mantiveram a sua contribuição, mantiveram o seu coração aberto para ajudar Paulo. E para isso ele escreve essa carta, para instruir os irmãos de Filipos, para instruir aquele povo e também para demonstrar, para expressar a sua gratidão àquela comunidade cristã. Paulo, então, no capítulo 3, ao meu ver, né, o capítulo 3 é uma espécie de testemunho pessoal de Paulo. Ele começa escrevendo para os irmãos um conselho, ele diz: irmãos, a vocês eu digo, resta uma coisa, que vocês se regozijem no Senhor, se alegrem no Senhor, viu? Se afastem dos maus obreiros, se afastem dos cães, aqueles que amam a circuncisão mais do que a Cristo. Paulo vai dar uma série de conselhos, e depois ele começa a expressar o seu testemunho pessoal. Ele vai dizer que várias pessoas confiam na carne, e se alguém tinha alguma coisa para se gloriar na carne, Paulo, né, tinha muito mais. Paulo tinha além do que os outros, porque ele diz lá que se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu fui circuncidado ao 8º dia, cumprindo uma lei judaica. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Eu sou, segundo a lei, eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está expressando o seu testemunho de um Paulo, de um Saulo, de alguém que anteriormente era irrepreensível. Talvez se muitos de nós fôssemos aconselhados ou levados a testemunhar ao nosso próprio respeito, alguns de nós mostrariam os pecados de uma vida pecaminosa que viveu há tempos atrás. Alguns de nós mostrariam uma vida devassa, que até conhecer a Cristo era uma vida jogada ao léu, uma vida que se vivia de qualquer maneira, né, mergulhada em bebedices, mergulhada em prostituição, mergulhada em drogas, mergulhada em mentira, mergulhada em pecados. Mas Paulo é diferente de alguns de nós. Paulo, quando relata o seu testemunho pessoal, ele está dizendo que tudo que ele viveu foi para agradar a Deus, foi para agradar a Deus diante daquilo que ele aprendeu na religião judaica. Só que Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, nos dá um conselho muito interessante que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Há muitos de nós também que, como Paulo, olha para a sua vida passada até o dia de hoje e começa a dizer: não, eu nasci num berço evangélico, eu sou filho de cristão, sou filho de pastor, de presbítero, de obreiro. Ah não, a minha família já é a 10ª, 20ª geração de pastores, e começa a se gloriar diante de tudo aquilo que foi um dia, diante de tudo aquilo que já se passou um dia. Mas o conselho que Paulo nos dá é: se alguém tem alguma coisa pelo que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque isso agrada a Deus. Não há nada em nós bom o bastante ou bom o suficiente para que possamos nos gloriar. E eu quero ministrar um pouco sobre isso, as 4 coisas novas que encontramos em Filipenses capítulo 3. Eu consegui encontrar 4, talvez outros estudiosos e leitores da palavra vão encontrar 20, 30, 50. Eu encontrei 4 coisas novas em Filipenses capítulo 3 e eu quero falar sobre isso com vocês nessa noite. Eu vou citar uma série de versículos bíblicos. Se você quiser anotar, apontar aí, prepare a sua caneta, o seu papel para apontar. Eu vou dar uma série de referências bíblicas.
A primeira coisa que eu encontro como nova, que Paulo considera nova, em Filipenses capítulo 3, está lá no versículo 9. Está com a Bíblia aberta? Se tiver, acompanha aí. Versículo 8 e 9. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A primeira coisa que eu quero trazer como nova, relatada por Paulo em Filipenses 3, é uma nova justiça. Paulo está apresentando, está dando uma introdução aqui no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 9, de uma nova justiça. Uma justiça que ele ainda não conhecia, uma justiça que ele ainda não vivia. O versículo 8 que a gente acabou de ler, Paulo está, depois de relatar tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele fez, ele começa o versículo 8 dizendo: mas eu reputei tudo por perda, diante da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, tudo que fizemos, tudo que temos, tudo que possuímos, passa a ser nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Pessoas que amam mais coisas do que a Cristo ainda não conheceram a Cristo. Pessoas que amam mais as suas atribuições do que a Cristo ainda não conheceram a Cristo. Pessoas que amam mais o que fazem do que a Cristo é porque não conheceram a Cristo. Se você um dia tiver um encontro verdadeiro e pessoal e genuíno com Jesus Cristo, nada mais faz a diferença, ter ou não ter, possuir ou não possuir, fazer ou não fazer, porque agora eu conheço a Cristo. É o que o próprio Paulo diz: eu sei ter em abundância, mas sei padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Depois que eu conheci a Cristo, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, nada do que eu faço vale a pena, porque eu conheci aquele que é tudo em todos, aquele que faz tudo em todos, aquele pelo qual nós devemos nos gloriar, Cristo Jesus. Paulo agora apresenta uma nova justiça, porque antes, até o versículo 9, ele está dizendo que ele se gloriava na justiça da lei. E a gente precisa entender o que é justificação. A justificação, como o próprio nome diz, é o ato de tornar justo, é o ato de justificar. É como se um criminoso fosse condenado e um juiz liberasse a sentença de condenação, mas alguém com autoridade superior justificasse aquela pessoa, removesse a condenação, removesse a sentença dela. Esse é o ato de justificar, é tornar justo, é tornar um criminoso justo, é tornar um pecador justo, é tornar eu e você justos, é o ato de justificar, isso é justificação. E Paulo conhecia uma justiça, ele está dizendo, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo primeiro apresenta a justiça que ele conhecia, a justiça que vem da lei, que opera através das obras. E essa justiça é a justiça que muitos, infelizmente, crentes na igreja evangélica vivem. Uma justiça pelas obras, onde eu oro, então eu estou salvo. Eu venho todo culto na igreja, então eu sou justificado diante de Deus. Não, pastor, eu até fui batizado, então já é suficiente. Pastor, eu venho aqui na reunião de oração, eu venho na terça da vitória, na quinta da palavra, eu venho também no domingo de celebração e venho até a noite para repetir o culto, porque eu opero pelas obras, eu conheço as obras e as minhas obras me justificam. É o que Paulo está dizendo: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e essa era a minha justiça. Eu considerava que a minha justificação estava escondida nas obras, mas agora eu conheço que a justificação verdadeira opera pela fé em Cristo Jesus. Então você já entende o que é a justificação, e eu preciso te ensinar, ou te mostrar por que você precisa ser justificado. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós. Romanos 3, Romanos 10 vai apresentar a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Todos somos filhos de Adão. O pecado que Adão cometeu e Eva cometeram passou por todas as gerações e passará por todas as gerações até a consumação dos séculos. Então, a condenação que Adão recebeu passou também para nós.
a Bíblia ainda vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então todo mundo que pecar, é o que Deus disse para Moisés no deserto: Moisés, a alma que pecar, esta morrerá. Deus está dando uma regra, Deus está ditando uma ordem, um juiz está sentado sobre a sua cadeira e declarando uma sentença: pecou, o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, a recompensa pelo pecado é a morte, o galardão pelo pecado é a morte. Então todos nós, se você olhar para o seu lado, tem uma pessoa que estaria condenada à morte se não fosse por Cristo Jesus. Você mesmo, inclusive, já foi condenado à morte por causa do pecado, mas em Cristo temos a justificação dos pecados. É necessário então a justificação, porque nós um dia, espiritualmente falando, estávamos diante de Deus como pecadores, e o Senhor como juiz, assentado na posição de quem julga, e Ele definiu que o julgamento para os nossos pecados, para as nossas ações, para as nossas obras era a morte. Para isso então, para que nós pudéssemos ser salvos e removesse essa sentença, era necessário uma justificação, o ato de tornar justo, o ato de justificar, o ato de tirar a sentença. Agora, de que forma que acontece a justificação? E é aí que Paulo se enganava e muitos de nós se enganam também. Achamos que é pelas obras, mas não é. Ela acontece, número 1, inteiramente pela fé. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de sermos justificados é através da fé, não através das obras, não através das ações, não através das atitudes que tomamos. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso, porque senão você vai sair daqui achando que, então não preciso fazer mais nada, que já estou salvo. Calma, vou chegar lá. Mas através da fé. Além de ser pela fé, ela acontece através da graça. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo olhava para a sua vida e ele achava que quanto mais ele fizesse, mais salvo seria, ou melhor seria diante de Deus. E não tem nada, absolutamente nada que o homem possa fazer que o torne melhor diante de Deus. Porque diante de Deus somos todos pecadores. Não há nada que eu e você possamos fazer, passar uma vida inteira de joelho orando, passar uma vida inteira de jejum. Não há nada que nós possamos fazer que nos leve à justificação diante de Deus. Nada. Nada. A única coisa seria através de Cristo. E aí tem um ponto de vista, diferente entre o catolicismo romano e os protestantes. E é aqui que eu quero falar sobre fé e obras. O catolicismo romano acredita que funciona dessa forma: fé mais obras é igual a justificação. Fé mais obras é igual a justificação. Nós protestantes acreditamos que a fé é igual a justificação mais as obras. Nós acreditamos que as nossas obras são resultado da nossa fé, e não a nossa fé é resultado das nossas obras. É difícil entender isso aqui, viu? Vou explicar de novo. Catolicismo romano, fé mais obras, ou seja, você crê em Deus e faz um bocado de coisa, dá esmola, ajuda os pobres, viu? Ajuda os irmãos da igreja, ora, jejua, fé, mas esse monte de ações gera justificação, você está legal diante de Deus. A nossa fé protestante, acreditamos que a fé resulta em quê? A justificação mais as obras. E aí tem muita gente que acha que há contradição entre os escritos de Paulo e a carta de Tiago, porque Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É exatamente o que eu estou dizendo, eu vou te mostrar a minha fé, que causa um resultado de obras. Tem gente que acha que é contradição, mas Paulo está apresentando uma justificação diante de Deus, e Tiago está apresentando uma justificação diante dos homens. A sua fé tem que te tornar uma pessoa melhor, a sua fé tem que te tornar uma pessoa mais educada, a tua fé tem que te tornar uma pessoa mais gentil, a tua fé tem que te tornar uma pessoa mais responsável, a sua fé tem que te tornar uma pessoa que ora mais, a sua fé tem que te tornar uma pessoa que jejua mais, a tua fé tem que te tornar uma pessoa que vem mais à igreja, a sua fé tem que se tornar em você uma pessoa que adora mais a Deus, a sua fé tem que melhorar a pessoa que você é. Agora tem gente que acha: não, eu vou na igreja todo culto, porque assim eu não preciso nem acreditar que Deus existe.
porque eu já faço bastante coisa, eu dou esmola, eu sou, né, da parte da minha mãe, a família é toda católica. Família toda católica. E eu ouvi muito isso. Não, mas metade do que eu ganho eu dou aos pobres. Ah, mas isso eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço a novena lá em casa, eu rezo tantos terços. Ouvi muito isso na minha infância, que a família da parte da minha mãe, né, é de uma outra religião. Eu ouvi muito, e a gente costuma crescer acreditando, não, se eu fizer coisas boas, eu sou bom diante de Deus. Mas não tem nada que a gente faça que remova a marca do pecado que há em nós, a não ser o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Você precisa de justificação. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não tem nada que a gente possa fazer que nos justifique diante de Deus. Você pode fazer o carnaval que for diante do tribunal, que o juiz continua dizendo, culpado. Mas um dia, o Filho de Deus, o Filho do juiz, entrou numa posição de advogado e falou, eu pago a sentença por ele, eu pago a sentença por ela. Tem uma analogia para a gente explicar essa justificação, que já há bastante tempo que eu ouço isso. É como se o juiz estivesse assentado na sua posição de julgar, vestindo aquela roupa toda de juiz, com seu martelo na mão, e ele definisse a sentença, culpado, a sentença é morte. Todos nós fomos julgados culpados diante de Deus. E quando o juiz declara a sentença de morte, ele olha e vê o sentenciado, eu e você. Ele olha e nos vê na posição de culpados e indicados à morte. Essa analogia diz, essa história diz, que o juiz arranca de si a sua roupa de juiz, a sua toga de juiz. Ele coloca o seu martelo sobre aquele púlpito e desce do seu palco de julgar, e ele paga o preço pela morte, ele paga a morte que aquele condenado deveria pagar. É o que Deus fez por nós. O próprio Deus diz, o salário do pecado é a morte. Não há justificação sem derramamento de sangue, mas para que o meu sangue, o seu sangue não fosse derramado, o Filho de Deus veio e se fez homem, e ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa é a obra da justificação, a obra da regeneração. Essa é a obra de tornar-nos justos. A segunda coisa nova que eu vejo em Filipenses 3, está no versículo de número 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa nova é uma nova justiça. A segunda coisa nova é um novo alvo. Porque quem foi justificado por Cristo Jesus, muda os objetivos da vida. Quem foi justificado por Cristo Jesus, muda os alvos para os quais está correndo. Quem não é justificado por Cristo, tem os seus alvos. Dinheiro, fama, poder, prazer, satisfação, são os alvos de quem não tem a Cristo Jesus. A partir do momento que você é justificado por Cristo Jesus, o seu alvo passa a ser um novo alvo, um novo objetivo. E Paulo fala qual é? O prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Só que para a gente alcançar o novo alvo, quem aqui está correndo para o alvo? Glória a Jesus. Algumas mãos não levantaram, mas eu creio que você também está. Só que para correr para o alvo, Paulo fala no versículo 13, esquecendo-me ou deixando as coisas que para trás ficam. Ninguém corre para o alvo da vocação de Cristo Jesus sem deixar antes algo para trás. Para você seguir para uma nova rota, você precisa primeiro deixar a rota que você estava e caminhar para outra. O nome disso é conversão, metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de direção, é o que chamamos de arrependimento. O arrependimento é uma pessoa estar caminhando numa rota, numa direção, num alvo, num objetivo,
Quando de repente ele percebe um sinal de alerta à sua frente e vê que o caminho que ele está se dirigindo, o caminho que ele está se encaminhando, vai levar ele para a destruição. Esse alerta faz com que essa pessoa mude a rota, mude a direção, mude o objetivo e comece a caminhar num novo objetivo, num novo alvo. É necessário deixar alguma coisa para trás. Lucas 9,62, palavras de Jesus: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está dizendo que se um trabalhador está caminhando para o alvo de Cristo Jesus, está caminhando para a salvação, mas está com os olhos naquilo que ficou para trás, essa pessoa não está preparada para o reino de Deus. Quantas pessoas, quantos que ao pegarem microfones por aí, não contam testemunhos, mas contam saudades da vida que vivia lá fora. Porque apesar de estarem se encaminhando para o alvo, seus ouvidos quando você não está aqui. Onde é que está o seu foco quando você não está aqui? Pastor, mas não, eu gosto mesmo é do domingo de manhã, eu começo a semana assim, numa áurea maravilhosa, uma áurea iluminada. Está caminhando no objetivo certo, mas onde é que estão os teus olhos? Jesus diz: aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Gênesis 24:58 vai revelar que Abraão já estava velho e Sara morre. Ele decide então mandar o seu servo Eliezer lá na terra dele, na Mesopotâmia, escolher uma esposa para Isaac, seu filho. Eliezer vai até a casa dos parentes de Abraão, lá na Mesopotâmia, e ele encontra uma moça junto ao poço, que estava tirando água. Ele então encontra naquela moça as características para uma boa esposa para Isaac. Ele se apresenta para ela, ela convida ele para ir na sua casa, ele se apresenta para a família de Rebeca, da garota, da moça, se apresenta para aquela família, dá para a família presentes, e ele fala: eu vim para uma missão, eu vim buscar uma esposa para o filho do meu senhor Abraão, eu vim buscar uma esposa para Isaac. Meu senhor é muito rico, cheio de terra, de fazenda, e ele precisa de uma esposa para o seu filho. E Eliezer então se apresenta, entrega presentes para aquela casa, e aí aquela casa fala: não, por nós tudo bem, mas vamos perguntar para a moça. E aí Gênesis 24:58, e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse varão? E ela respondeu: irei. A decisão de seguir a Cristo é totalmente pessoal, mas tem que ser uma decisão definitiva na sua vida. Os irmãos de Rebeca chamaram ela e falaram: você vai? Ela falou: eu vou. E aí eles falaram para Eliezer: não, deixa ela ficar aqui 10 dias conosco, deixa ela ficar alguns dias conosco, para que possamos matar a saudade, nos despedir, para que ela vá e se case com o filho de Abraão. E ele fala: não prenda o meu caminho, eu preciso de uma moça que esteja preparada para o casamento. Eu não sei se você entendeu, mas isso tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo veio preparar uma noiva, ele veio buscar uma noiva, e ele nos encontrou no poço, cheio de sede, esperando para matar a sede de água que a gente tem. E quando ele nos encontrou no poço, como aquela moça Rebeca, ele falou: eu preciso de uma esposa para o noivo já está preparado. O meu Senhor tem muita riqueza, tem muito dinheiro, o meu Senhor tem muitas terras, mas o filho dele precisa de uma esposa. Quando o Espírito Santo nos encontrou, ele nos fez uma pergunta, e o mundo nos faz essa pergunta todo dia também: você vai com esse varão? É isso que você quer viver? É isso mesmo que você quer? Ser chamado de quadrado? É isso aí que você quer? Ser chamado de atrasado? É isso que você quer? Você quer seguir ao Espírito Santo de Deus? Você quer abrir mão de tudo que você tem aqui, Rebeca, conosco? Fica com a gente mais 10 dias. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero já. Eu quero você já. Eu quero você agora. Eu quero você pronto. Eu quero você preparado. Você precisa tomar a decisão de acompanhar o Espírito Santo, porque o noivo vem aí e o arrebatamento da igreja vai acontecer. Pode ser que já tenha algum tempo que você não ouça falar sobre isso, mas eu vim aqui para te dizer essa realidade: o arrebatamento vem aí. O noivo já está preparado, e a pergunta é: você está preparado também, ou está muito atarefado com as coisas dessa vida? Rebeca disse: eu irei.
E na mesma hora, Eliezer se preparou. Jantaram, passaram a noite na casa, mas no outro dia, pela manhã, saíram em direção ao noivo. O Espírito Santo já está com tudo pronto para nos levar. A pergunta é: nós estamos realmente prontos? Será que a gente está caminhando para o alvo de verdade, ou a gente está com os olhos em algumas coisas dessa vida? Ah, mas eu quero tanto ter sucesso. Ah, eu quero ter seguidores na rede social. Ah, mas eu quero tanto ter dinheiro, ainda não consegui conquistar a casa dos meus sonhos. Ah, eu não conquistei ainda, pastor, a fazenda com 1000 bois que eu quero. Pastor, ainda não consegui alcançar tudo aquilo que eu desejo nessa vida. Não importa, os meus olhos estão no alvo, e o alvo é a salvação, porque Cristo vem aí. Você precisa tirar os seus olhos das coisas que estão te embaraçando nessa terra. Hebreus 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você precisa deixar algumas coisas para trás. Você precisa abandonar algumas coisas para seguir a caminhada com Cristo Jesus. O alvo só é alcançável para quem deixa coisas para trás. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Jesus chegou em Samaria, João capítulo 4. A mulher samaritana só tinha um cântaro. A única coisa que aquela mulher tinha era um cântaro. Ela vai no poço numa hora que ninguém vai, porque ela era cheia de vergonha por causa do seu pecado. Conversou com Jesus, Jesus libertou ela, revelou para ela a sua vida. A Bíblia diz que aquela mulher, deixando o cântaro, foi até a cidade anunciar Jesus Cristo a todos os moradores daquele lugar. O que ela fez? Deixando o cântaro, foi até a cidade. Quem quer seguir a Jesus Cristo tem que deixar algumas coisas para trás. A Bíblia diz que Elias estava passando e Deus disse para ele: Elias, você ainda vai ungir Eliseu, filho de Safate. Elias passou por Eliseu, lançou a capa sobre ele. Ele estava trabalhando na 12ª junta de bois. O texto sagrado vai dizer que Eliseu queima os bois, queima os aparelhos de bois e vai seguir Elias, porque quem quer seguir a Cristo tem que deixar coisas para trás. Aí agora que aperta um pouquinho, o problema é que a gente quer seguir a Cristo carregado de um monte de porcaria na vida. Pastor, eu quero tanto seguir a Cristo, mas eu não consigo largar a pornografia. Eu quero tanto seguir a Cristo, mas eu não consigo largar a mentira. Pastor, eu quero seguir a Cristo, mas eu não consigo largar a enganação. Pastor, eu quero seguir a Cristo, mas eu não largo a enganação, a prostituição, o adultério. Pastor, eu quero seguir a Cristo, mas eu não largo a maldade do meu coração. Pastor, eu quero seguir a Cristo, mas eu não perdoo o fulano de jeito nenhum. Pastor, eu quero seguir a Cristo, mas para mim que ele morra, mas eu não perdoo. Qual Cristo você quer seguir? O Cristo que eu estou pregando é o Jesus de Nazaré. O Cristo que eu estou pregando é aquele que foi, mas voltará para buscar uma igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras, é o que ele diz. Especial, zeloso e de boas obras. Irmão, isso é sério demais. Pastor, eu quero ir para o alvo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas você não está largando nada para trás. Jesus está te perguntando: o que você vai deixar para trás para seguir a Jesus Cristo na caminhada da salvação? Não é para dar glória não, irmão. É para pensar mesmo. É que eu só sei pregar gritando. O que você está deixando para trás para seguir a Jesus Cristo? Um novo alvo, um novo objetivo, um novo foco, uma nova história, um novo tempo, uma nova salvação. Terceira coisa nova que eu vejo em Filipenses 3. Desliga esse relógio aí, em nome de Jesus. Versículo 20. Eu falei isso, todo mundo olhou para o relógio, né? Eu sei, conheço. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Número 1, uma nova justiça. Número 2, um novo alvo. Número 3, um novo lar. O que Jesus tem preparado para você não está aqui, está lá. O que Jesus tem guardado para nós não está aqui, está lá. E Jesus nos prometeu levar para esse lar. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo foi quem prometeu nos levar para um novo lar, uma nova morada, uma nova cidade. Foi Jesus que prometeu. Se você quer entrar nesse novo lar, nessa nova morada, nessa nova cidade, você precisa seguir a Jesus Cristo. Mas pastor, onde é que está essa nova cidade? Essa nova cidade é aqui, é no Brasil, é na Alemanha, é aonde, pastor? É na França? Onde é que é essa nova cidade? Em qual dos continentes que é a cidade que Jesus prometeu que eu vou encontrar essa cidade? Atos capítulo 1, versículo 11. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A cidade que nós estamos esperando não está em nenhum dos 5 continentes, não está em nenhum lugar do universo, ela está nos céus, ela está na eternidade, é a cidade prometida, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. E hoje eu estava dando uma lida, estudando um pouco sobre isso. Até falei para o Marquinhos. O Marquinhos agora está crente, está estudando e tudo. O tamanho da Nova Jerusalém, segundo Apocalipse capítulo 21, que dá a descrição lá em côvados, altura, profundidade, largura, tudo isso, as 12 estacas, as 12 pedras, Apocalipse 21, leia depois. Cabe aproximadamente 14 vezes a extensão da Terra, contando terra e água, do planeta Terra. Aproximadamente 14 vezes o planeta Terra cabe dentro da Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do alto. 14 vezes. Irmão, 14 vezes. No livro que eu estava lendo, o guia de Wilmington para a Bíblia, diz que na Terra já passaram desde Adão até hoje aproximadamente, não tem como definir esse número, 40 bilhões, 40 bilhões de pessoas. Bilhões. No céu, na Nova Jerusalém, cabe um número muito superior a essa quantidade de pessoas. Muito superior a essa quantidade de pessoas. Então tem lugar para você lá. Fica sossegado. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus nos prometeu levar para esse lar. Concordo. O senhor está dizendo que o novo lar é no céu. Certo. Mas como é que é esse negócio? Como é que é essa cidade? Porque aqui está dizendo, Paulo está dizendo, mas a nossa cidade está nos céus. Como é que é essa cidade? Tem muito prédio? Como é que é? Apocalipse 21, do 1 ao 7. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido, preparada. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Nessa cidade não tem sofrimento, nessa cidade não tem dor, nessa cidade não tem choro, nessa cidade não tem morte. A Nova Jerusalém, que está prometida para os salvos. Deus prometeu um novo lar onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde não tem morte. Apocalipse 21. Vou tocar agora nos homens, nos pais de família. Imagina morar numa casa que a conta da energia nunca chega. Oh glória! Morar numa casa onde a conta da água não vence.
Imagina morar numa casa onde você não precisa fazer uma reparação naquele vazamento, porque não tem vazamento. Imagina morar numa casa onde a tua mulher não está triste nunca. Oh, glória! É a Nova Jerusalém, a cidade que desce do alto. Deus tem um lar preparado para você. Mas a pergunta é, você está disposto a viver a justificação de Cristo e avançar para o alvo que é Cristo, deixando coisas para trás? E aí eu sigo para a quarta coisa nova que eu vejo em Filipenses 3, para a gente finalizar. Uma nova justiça, um novo alvo, um novo lar, e número 4, versículo 21, um novo corpo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Depois da justificação, depois de um novo alvo, depois de um novo lar, o que Cristo tem preparado para nós é um novo corpo. Pastor, que corpo é esse? Esse corpo será como o corpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz assim, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. É o que a gente acabou de ler. Segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo que receberemos após a ressurreição será um corpo como o de Cristo. Segundo, o corpo que receberemos será um corpo de carne e osso. É o que diz em Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, Jesus dizendo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, depois de ressuscitar, se apresentou aos discípulos e falou, pode tocar, toca aqui, encosta em mim, porque um espírito não tem carne e osso, e vocês estão vendo que eu tenho. Jesus falou isso depois de atravessar por uma porta que estava trancada, depois de entrar num lugar que estava fechado. É o corpo glorioso. Número 3, será um corpo eterno. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui Paulo não está falando de uma casa física, está falando de um corpo. E ele está dizendo que o corpo que está preparado para nós é um corpo eterno. Não tem fim, não tem morte. A morte não pode entrar lá. E por último, para finalizar, o último versículo, será um corpo glorificado, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todo sofrimento que você anda passando por aqui, toda dor que você anda passando por aqui, toda luta que você anda passando por aqui, não se compara com a glória que está à nossa espera, não se compara com a recompensa que está à nossa espera na eternidade, no nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por gentileza? Quero finalizar com um dos primeiros textos que eu decorei da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A equipe de louvor pode subir. E nós, o que estivermos vivos, seremos transformados, porque importa que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Entenda uma coisa que eu quero finalizar essa mensagem dizendo sobre isso: a nossa vitória não está aqui. Não tem nada que você possa fazer que vá te justificar diante de Deus, que vá te transformar em santo diante de Deus. Nada. Porque o que era necessário ser feito já foi feito por Cristo Jesus. Porém, para que isso seja um fato na sua vida, para que isso se transforme numa evidência na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Ele. Talvez a sua caminhada até aqui foi de sofrimento, de dor, de choro, de lamento, de tristeza. Talvez a sua caminhada até aqui não foi muito proveitosa, não foi do jeito que você queria viver.
mas eu estou aqui para te apresentar uma eternidade gloriosa com Cristo Jesus. Eu estou aqui para te apresentar uma cidade onde não tem choro, dor, sofrimento, morte. Estou aqui para te apresentar uma cidade onde não tem luto, um corpo que não sente dor, um corpo que não tem fraqueza. É isso que eu quero te apresentar nessa noite, mas para que você viva tudo isso que eu estou dizendo, você precisa primeiro tomar uma decisão por Cristo Jesus. Então, se tem alguém nessa noite que ouviu essa mensagem, está sentado aqui no meio de nós, ou está online, e deseja entregar a sua vida a Cristo, levanta aí uma das suas mãos que eu quero te conhecer no nome de Jesus. Deus tem uma nova cidade preparada para você. Deus tem um novo lar preparado para você. Deus tem um novo corpo preparado para você. Deus tem uma nova história preparada para você. E olha só que incrível que Jesus Cristo é. A salvação não é apenas na eternidade, mas agora você já vai desfrutar de uma vida muito melhor aqui na terra, porque Cristo Jesus nos faz mais do que vencedores, pelo seu nome e pelo seu poder. Se tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Cristo, levanta a sua mão aí que eu quero orar por você. Enquanto você toma a sua decisão, vamos adorar Jesus. Pode louvar o nome do Senhor nessa noite. Adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, nós te esperamos, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Declare: só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você quer ser sedento por mais dele, pela presença, pela volta dele? Vamos junto clamar isso. Vem, Jesus. Vem, Jesus.
esperamos, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Maranata, hora vem. Vem, Jesus, vem, Jesus. Nós te esperamos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Declare isso, só em ti, Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida que Deus colocou essa mensagem no meu coração para hoje. Porque certamente Deus sabe que é necessário mudarmos algumas atitudes para avançarmos para o alvo. Eu quero fazer uma pergunta para você, Igreja de Cristo. Como é que está o ponteiro do seu relógio? Está batendo as horas em dia? Está meio atrasado? Está meio adiantado? João escreve no Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós pregamos aqui todo tipo de mensagem bíblica, mas tem mensagens que nos confrontam a melhorar, nos confrontam a sermos mais santos. Você precisa manifestar a sua fé em Cristo Jesus, para que você possa avançar para o alvo. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento não é uma falácia, não é uma ficção, não é uma história de carochinha, não. Vai acontecer. Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. E se nós não estivermos preparados para o dia do arrebatamento, a igreja será levada, a igreja será tomada, e alguém pode ficar aqui dizendo: como é que aquele povo está fazendo falta? Eu sabia e não fui, eu sabia e não vivi, eu sabia e não fui arrebatado. Eu fico imaginando que dor deve ser na consciência para aqueles que não viverão o arrebatamento. Que dor deve ser na consciência para aqueles que ficarão aqui olhando para cima e vendo que tudo que os pastores pregavam era verdade. E aí aquela antiga música, aquela antiga canção, onde está aquele povo barulhento, vai fazer muito sentido na vida daqueles que ficarem por aqui. Apocalipse capítulo 21 ainda vai dizer: lavem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que vocês tenham o direito de entrar na cidade pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Que o Senhor em Cristo Jesus vos abençoe, para a glória do seu nome. Aplauda o nome de Jesus.